Rádio Esplanada, a sua melhor companhia, 15 horas e 3 minutos. Hoje recebemos aqui na bancada da Rádio Esplanada o nosso amigo, Dr. Flávio Viana Barbosa. Então, vou falar um pouquinho aqui do currículo do Dr. Flávio. Advogado, historiador, doutorado em Educação pela Universidade de Rosário, na Argentina. Presidente da Comissão de Igualdade Racial e da Verdade da Escravidão Negra da OAB São Vicente. Relator da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB Santos. Membro da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB Estado de São Paulo. Presidente da CONDEPAT São Vicente. Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de São Vicente. Secretário do CUMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de São Vicente. Acadêmico, cadeira 25, patrono João Ramalho, da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofício. Palestrante, autor de artigos científicos e livros como Miscelâneas, Páginas Soltas de Janeiro, Nossa História. Coautor do livro Para Sempre 32, volume 2, sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Ufa! Chegamos no final do currículo do Dr. Flávio Viana e as nossas... Seja muito bem-vindo. Nossas considerações aqui. Seja muito bem-vindo à bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, senhores ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer, como morador da Esplanada dos Barreiros, como morador da cidade de São Vicente, estar aqui, mostrar um pouquinho do nosso trabalho também, falar um pouquinho sobre a atuação da OAB, os próprios conselhos municipais em que eu faço parte. E estou à disposição. Acredito que a gente tem aí um bom bate-papo aí bem informal e que a gente possa trazer um pouquinho de cultura, um pouquinho de história e um pouquinho de entretenimento aqui nos outros. Que bacana. Se a gente for falar tudo isso aqui, a gente vai sair daqui só depois da manhã. Não, se você tiver umas 24 horas, a gente fica. Não tem problema, a gente pede a pizza. Letícia, seu boa tarde aos nossos ouvintes, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, ouvintes. Boa tarde, muito bem-vindo. Com esse currículo, tem algo que você ainda tem vontade de fazer e deixou para depois? Com certeza, temos muito o que fazer. Se você falar da história de São Vicente, então, tem muito o que fazer. Eu ainda tenho mais um livro que está no prelo, que é uma homenagem ao meu pai, que é a família Cosipana, né? Porque meu pai era da Cosipa só por 25 anos, meu padrinho também. Então eu fui criado na família Cosipana, que era algo que não existe mais, infelizmente. Todos os empregados, todos os colaboradores da Cosipa tinham uma rede interna de amizades e relacionamentos que era incentivada pela própria empresa. Nós tínhamos aqui perto da Associação dos Funcionários da Cosipa. Esse livro está pronto, está no prelo para sair, uma homenagem a José Ramalho Barbosa, meu pai, meu falecido pai. E é uma das coisas, tem muita coisa para fazer. Esse doutorado eu estou terminando e tem bastante projeto, não só para mim pessoal, mas alguns projetos até que extrapolam. Uma das coisas que eu não coloquei, porque foi muito longo, eu fui candidato ao Conselho Tutelar de São Vicente, não fui eleito. Mas eu tenho um olhar pelas crianças por ser professor da rede pública de Santos de História. E eu gostaria também muito de ter um outro trabalho nesse caminho ainda, mas ainda não chegou a hora. Não foi eleito, mas quem perdeu foi a cidade, né? Pena. Mas obrigado, vamos lá. cara. Hoje não tem perguntas aqui no início. O tema é livre da sua escolha. Comece a falar da área que o senhor quiser. Então fique à vontade. Letícia pode fazer a pergunta na hora que ela quiser. Também tem os microfones abertos. Flávio, é contigo. Se quiser começar pela OAB, se você quiser começar pela igualdade da verdade e escravidão da OAB de São Vicente, é a seu comando agora. Nossa, que responsabilidade. Obrigado, Caleb. Bom, primeiramente quero mandar um abraço ao nosso presidente da OAB São Vicente, Dr. Eduardo Kliman, que nos deu a honra de iniciar e presidir a primeira Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Vicente. Nós estamos presidentes ainda, tudo passa, né? É ciclo, mas a gente ainda está.
E nós temos uma atuação institucional de combate direto ao racismo, em auxílio jurídico às vítimas. Então, a OAB São Vicente, a gente não tem um plantão específico, mas os funcionários da OAB recebem as queixas da opinião da população pública, da população de São Vicente. A gente avalia, orienta a vítima, se for o caso, a OAB intercede e acompanha até o final o processo, através dessa comissão. E ela tem um desdobramento, que é a verdade da escravidão negra, que é uma comissão especial. Ela tem prazo para começar e terminar, e ela visa justamente levantar todo um histórico de situações desde o início de São Vicente até depois do fim da escravidão negra, entre aspas, né, até a abolição da escravatura em 13 de maio, mostrando por que a gente precisa trabalhar em igualdade racial nesse país. Quais foram os crimes cometidos durante a escravidão e quais foram as ações institucionais, as políticas públicas implantadas que impediram que boa parte da população, em sua maioria negra, mestiça e indígena, tivesse acesso a todos os meios necessários para a sua ascensão social, e faz com que você pegue qualquer dado, qualquer indicativo do IBGE, Fundação Getúlio Vargas, você vai ver que há uma ligação direta entre etnia, eu não gosto do termo raça, etnia e pobreza. Se você pegar a maioria dos brasileiros, no último IBGE, 53,4% dos brasileiros se autodeclararam negros ou pardos, descendentes. A maioria dessa população está na camada mais baixa, economicamente dizendo. E há uma série de políticas públicas e leis que levaram a isso. Por isso que a gente busca a reafirmação das ações afirmativas, entre elas a lei de cotas ao serviço público, aos concursos, e até mesmo uma luta direta contra o racismo. Quando você fala em igualdade racial, é uma luta longa. A ONU decretou agora, há quase 8 anos atrás, a década do afrodescendente no mundo, num combate mundial contra o racismo. E no caso do brasileiro, a gente precisa levantar as raízes dessa população, dar descendência, da história para essa população, para que ela se autodeclare, para que ela se veja e que o racismo apareça. Uma das coisas que a gente costuma dizer atualmente não é que o racismo aumentou nos últimos 5 anos ou 10 anos para cá no Brasil. O racismo ele sempre existiu, ele era mascarado. Hoje ele está escancarado. É o pior racismo que existia, é o pior racismo que existe, é o racismo brasileiro, porque ele é dissimulado. Ele é passado pela piadinha, ele é passado pela fala dentro do núcleo de amizade ali, olha, aquele ali, aquela pessoa, aquele negro, aquela negra. E algumas expressões que a gente usa até hoje nem sabe que são racistas. O termo denegrir, o negro de alma branca, o esclarecer os fatos, tornar claro, tornar branco. E a gente vê aí no país uma série de situações de racismo que agora começam a transparecer de uma forma bem clara, bem direta, e a OAB faz parte desse esforço mundial da ONU. A gente tem aí um racismo institucional também de algumas instituições que a gente vem mostrando que precisam ser alteradas, precisam ser divulgadas e combatidas, inclusive no próprio Poder Judiciário. E a gente vem trabalhando nesse sentido em São Vicente, acompanhando alguns casos daqui, auxiliando em alguns casos de Santos também, e acompanhando alguns casos de repercussão nacional. Para isso, a Ordem dos Advogados de São Vicente vem firmando alguns convênios com algumas instituições da nossa região que tem acervo ou tem trabalho nessa área. Então, hoje a OAB São Vicente tem um convênio direto do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Aliás, meu abraço ao presidente, doutor Paulo Costa, meu padrinho de casamento, perdão, doutor Paulo. Um outro convênio importantíssimo que nós temos é com a fundação que mantém a Bolsa do Café em Santos. Então, hoje, uma das linhas de pesquisa do café pela fundação que controla e acompanha e mantém a Bolsa do Café em Santos funcionando, né, é justamente essa questão de escravidão e café. Para São Paulo
e para nós é importantíssimo. E a gente vem trabalhando nesse sentido já, eu pessoalmente, nos últimos 8, 10 anos, mas a OAB São Vicente dos últimos 2 anos e meio para cá, com a criação da comissão. Quantos membros tem nessa comissão, doutor? Essa comissão é aberta, nós temos advogados, nós temos capoeiristas, sambistas, pessoal de religião de matrizes africanas, em torno de 20 a 25 membros, se reúnem virtualmente hoje por conta da pandemia. Até algumas ações ficaram paradas por conta da pandemia, mas a gente precisa destacar principalmente alguns membros importantes, como os caciques da aldeia indígena de Paranapuã. Há um trabalho direto da minha comissão, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão da Criança e Adolescente da OAB São Vicente, dando um suporte, um apoio, fazendo campanhas à manutenção e até a sobrevivência desses indígenas. E um desses momentos nós trouxemos eles num dia dos índios para a Praça 22 de Janeiro, Praça Tom Jobim, para mostrar a cultura indígena, faz a arrecadação de cesta básica para eles, então é muito importante a presença deles também. E nós temos uma destacada participação do segmento cigano. Pouca gente sabe que tem cigano em São Vicente, então nós temos essa participação também nessa comissão. Mas as reuniões são abertas, então quem tiver interesse entre em contato com a OAB São Vicente. As reuniões estão sendo virtuais, mas a pessoa consegue acompanhar e falar no Facebook. É uma pergunta que eu gostaria de fazer, até para ficar claro para a população. Essas comissões, como que elas, o munícipe, ele pode ter acesso, porque é uma informação que não chega de uma forma coletiva para o conhecimento de todos. Né? Geralmente a gente sabe que existe essa comissão, porque um amigo faz parte, um amigo é advogado, às vezes é convidado, mas essas ações a gente não sabe, por exemplo, como o senhor explicou, né? Que entra em contato e, se precisar, move algum tipo de ação. Então, assim, como é que isso, assim, como é que funcionaria para ter mais conhecimento? Eu estou comentando de uma comissão. São várias. Né? São várias. Nós temos comissão do LGBT, nós temos comissão da criança e adolescente, nós temos comissão do meio ambiente, sim. Toda a comissão de direito bancário, enfim. A OAB, por destinação nacional e pela sua luta, lá atrás, desde a ditadura Vargas, desde a sua Constituição, a OAB é o último bastião da defesa constitucional do Brasil. Então, todas as subsecções da OAB, inclusive a nossa, ficam abertas diariamente em horário comercial. Sempre tem funcionários lá. Chegando ao balcão da OAB, esse funcionário recebe, e qualquer situação em que a OAB tenha que acompanhar, ele já faz o formulário e já encaminha direto para o advogado dessa comissão. Inclusive, se nós, advogados, tivermos qualquer problema com autoridades policiais, juízes, no exercício do nosso trabalho, de passagem, não é um direito meu, é um direito do meu cliente, chama-se defesa de prerrogativas, nós acionamos a nossa comissão de prerrogativas e os advogados mais antigos também vêm acompanhar para ver até onde eu estou certo e onde eu estou errado. Então, basta o munícipe se dirigir à sede da OAB São Vicente, ali na lateral do fórum, na esquina da Jacob Emerick com a Oiti, se não me engano, em qualquer dia da semana, de segunda a sexta, em horário comercial, nos primeiros balcões há funcionários aptos a receber. E aí recebe-se a denúncia por escrito, a pessoa transcreve, verifica-se qual é a comissão competente, se é o caso da OAB acompanhar ou não, e se cria um processo interno e é distribuído. Depois a pessoa será ouvida nessa comissão. Uma das comissões, aliás, que eu gostaria de destacar, que tem um trabalho muito grande, é a Comissão de Direito Penitenciário. Um grande abraço ao Dr. Rui Eliseu. Foi a nossa comissão que conseguiu divulgar as situações anômalas e anti-humanas ou anti-direitos humanos que estão ocorrendo no CDP de São Vicente. Isso já está em nível internacional, inclusive. Então a gente tem um trabalho muito grande e basta o município nos procurar. A gente está sempre ali à disposição. Muito bom. E por falar em âmbito internacional, está aqui o Luiz da Silva, que dá os parabéns pela ação e diz que está com saudade de conversar com o Dr. Flávio. Ele está lá no Chile. Luiz da Silva. Quem está
também curtindo aqui é a Ana Cláudia e o meu amigo Luiz Carlos Kovalek. Também o professor Alessandro Cruz. Forte abraço. Beijo, Ale. Forte abraço, Luiz. Saudade de você. Faz tempo que a gente não se encontra. O Luiz está no Chile. É um grande companheiro da igualdade racial. Sempre esteve no conselho. E é aqui de São Vicente. Muito obrigado pela sua audiência tão distante. É a Rádio Esplanada chegando aos confins do Chile. Então vamos lá, Lezê. Vai alguma pergunta aí para o doutor? Flávio, como é que estamos aí de pergunta? Tem a pergunta da Camila aqui. Gostaria que falasse sobre o Porto das Naus e a importância na história. Bom, vamos lá. Rapidamente. O Porto das Naus é o primeiro porto alfandegado da América Latina. Provavelmente, muito provavelmente, foi ali que Martim Afonso desceu com a sua caravela para fundar a cidade de São Vicente, 22 de janeiro de 1532. Vila de São Vicente. Vila e cidade eram denominações comuns em Portugal, no direito português daquela época. Né? Ali se ativou. Primeiro, antes da chegada de Martim Afonso, ali era o Porto dos Escravos, onde João Ramalho e o bacharel de Cananéia vendiam escravos indígenas para franceses, holandeses e espanhóis a caminho do Prata, a caminho das grandes minas do Rio da Prata até Potosí. Então, São Vicente já aparece nos mapas em 1502, marcado exclusivamente o Porto das Naus. Era um local também para você consertar os seus barcos. Depois, esse local se tornou um porto comercial. Com a subida do Porto de Santos, esse porto alfandegário acaba declinando economicamente. Essas terras passam a Jerônimo Leitão, que coloca ali um engenho de cana-de-açúcar com saída para o mar. A última prospecção arqueológica que foi feita há uns 10, 12 anos atrás chegou nas ruínas do engenho de Jerônimo Leitão, 1600 e alguma coisa, 1612. Depois disso, essa área ela fica parada por muito tempo. O próprio Japuí fica parado por muito tempo. Em 1914, se traz da Inglaterra pré-moldada a Ponte Pêncil. A função da Ponte Pêncil não era ser uma ponte de ligação, porque não havia quase nada do lado de lá. Ela só levava esgoto da ilha de São Vicente, através do sistema de Saturnino de Brito, vindo de Santos. O esgoto vinha para São Vicente e era enviado lá para a ponta do Itaipu, a Praia Grande. Era só para levar esgoto. Com o tempo, os moradores colocaram tábuas por cima e começaram a usar como movimentação. Mas a Avenida Tupiniquins, que existe hoje, foi aberta pelo Exército quando foi a construção da Fortaleza de Itaipu, em meados dos anos 20 para 30, e se cortou o sítio arqueológico ao meio. Então, o que a gente tem hoje no Porto das Naus é um pedaço mais virado para o mar, que ainda demanda uma prospecção arqueológica. Mas ali é uma das certidões de nascimento do Brasil. A primeira e a maior certidão de nascimento do Brasil são as ruínas da Fortaleza de Pedra de Bacharel de Cananéia e do João Ramalho, atrás da casa Martim Afonso, que datam provavelmente de 1504 a 1508, segundo a datação de carbono 14. Então a gente vê que São Vicente tem muita história, felizmente a gente preservou pouco. Uma das funções do Conselho é tentar, através do tombamento, preservar um pouco dessa história e contar um pouco dessa história que as pessoas passam todo dia e às vezes não conhecem. Eu ia falar justamente isso. A gente passa por tudo isso e muitas vezes não presta atenção. Excelente. Quando o papo na bancada é bom, a hora passa rápido. 15 horas e 22 minutos, estamos ao vivo. Mais uma pergunta aí, Fábio. Tem mais uma aqui, ó. São Vicente já era conhecida desde 1501 por Américo Vespuccio, mas foi fundada somente em 1532 por Martim Afonso. Gostaria de saber mais sobre esse assunto. Bom, eu tenho pouco tempo, mas vamos tentar resumir. 1501 já tem a primeira passagem. Em 1502, Gaspar de Lemos passa por São Vicente e deixa aqui João Ramalho como degredado, provavelmente. Nos mapas espanhóis, no mapa de Rui Mosquera, São Vicente aparece já como São Vicente no ponto atual da vila, como um bom porto para fazer a guarda. Ou seja, você descia, trocava a água do navio por água doce, boa, comprava do João Ramalho e do Bacharel de Cananéia escravos indígenas, água, frutas, peixes e demais provisões para ir ao Rio da Prata.
São Vicente, aliás, o Brasil, ele fica entre 1500 e 1530 à mercê dos grandes ataques, das grandes passagens de franceses, holandeses, espanhóis, porque Portugal estava explorando a África e principalmente as Índias. A viagem de Vasco da Gama de 1494 dá 500% de lucro. Então o rei português está olhando para a Índia, lá de lá, onde está o dinheiro, onde estão as especiarias. Aqui se pegava pau-brasil, que é uma árvore que deu nome ao país, que é uma árvore de tinta vermelha que era usada para atingir couro, para atingir tecidos, e a cor púrpura era destinada aos reis. Então tinha um certo valor econômico, mas não tanto. Lá pelos anos 1530, o rei português já tinha perdido o domínio das Índias e decidiu que era hora de colonizar o Brasil, senão também ia perder. Por mais que ele já tinha deixado alguns degregados por aqui, havia um comércio livre entre esses degregados e todo mundo que passava por aqui. Então ele determina a Martim Afonso de Souza que faça sua viagem de colonização. Em resumo, por que São Vicente? Pelo Tratado de Tordesilhas, São Vicente é o ponto mais ao sul que Portugal tinha direito. Então nós estávamos na fronteira. Por isso ele escolheu, um dos motivos que ele escolheu São Vicente. Segundo motivo, nós já tínhamos uma fortaleza de pedra erguida por João Ramalho e Martim Afonso, a primeira fortaleza de pedra do Brasil, armada provavelmente, segundo escritos da época do Frei Gaspar da Madre de Deus, com 3 canhões grandes e 6 falconetes, são aqueles falcões pequenos, que deve ter trocado com quem passou por aqui, e que não era exatamente um lugar que era conhecido como Boa Vista para os portugueses. Além de ser hostil, além de ser um local defendido, era o Porto dos Escravos. Então, a primeira ordem de Martim Afonso é encerrar o comércio de escravocrata indígena. A segunda ordem de Martim Afonso é que o bacharel de Cananéia volte para Cananéia, de onde ele é degregado. Pouca gente sabe que a primeira guerra da América Latina foi em São Vicente. Quando o bacharel chegou lá em Cananéia, ele não se conformou, pegou os índios dele e veio para cá para matar todo mundo. O bacharel de Cananéia provavelmente morreu nessa batalha entre São Vicente e Cananéia, provavelmente na altura de Itanhaém. Então a gente tem uma importância histórica. São Vicente, depois de 1532, ela é a capital do Brasil por um bom período. Depois ela se torna a capital da província de São Vicente. Quando é feita a separação das capitanias hereditárias, a capitania hereditária de São Vicente, que fica para Martim Afonso, vai daqui até o Mato Grosso do Sul. Pouca gente sabe disso, é uma faixa contínua. Então São Vicente é muito importante na história do Brasil. E ela vai aparecer várias vezes. O primeiro exército português montado na América Latina, o primeiro exército europeu, é uma milícia de moradores de São Vicente, reunidas no Forte São Felipe, em Bertioga, para ir para o Rio de Janeiro expulsar os franceses. Pouca gente sabe disso. Né? A criação do exército brasileiro, entre aspas, a criação da primeira força militar na América Latina é em São Vicente. Então nós temos uma série de situações que nós somos a primeira em quase tudo, e a gente vai esquecendo. Como a gente não fala, as outras cidades usam isso turisticamente. Infelizmente, a gente vai ficando um pouquinho para trás. Os tupinambás, que eram, naquela época, os canibais? Na verdade, é assim. Você tem os índios guaianazes, que são os índios de Cananéia. Os tupinambás, ou os guaranis, como os do Martim Afonso, eles não moravam aqui. Eles moravam em Santo André da Borja, o São Vicente era um lugar para vir no verão, para pescar e para sair no tapa. Não mudou. Em 500 anos não mudou. Não tinha indígena em São Vicente. Da mesma forma que a turma de João Ramalho descia a serra para cá no verão, vinham os tamoios lá de Ubatuba, que eram bem complicados, era uma tribo bem ferrenha, como guerreira, e passava por Bertioga e vinha para cá, e os dois saíam no tapa aqui. E é um ritual que é descrito em várias publicações, inclusive em livros da literatura brasileira, como o Guarani. Você não come o inimigo ou o índio vencido pela fome ou pela carne dele. É um ritual em que você pega os inimigos mais fortes, mais corajosos, mais destemidos, e através da carne dele você procura absorver uma parte do espírito de luta, de combate, das qualidades e da força. Isso tanto os tamoios quanto os índios guaianazes e tupi-guarani faziam. É um ritual específico. É diferente de algumas tribos,
até pejorativo. Algumas comunidades indígenas faziam à época, algumas etnias, em que o canibalismo era uma forma de sobrevivência, mas não na América Latina. Excelente, excelente aula de história. E, inclusive, a Nega Andrade está falando aqui, ó, está elogiando, está falando, eu moro aqui e não sabia disso. Nega Andrade, acho que ela deve morar no Japuí. Fábio, mais alguma pergunta aí? Tem mais pergunta aqui. Estou pedindo aqui pro doutor falar um pouquinho sobre o curtume de São Vicente que foi desativado. O porquê? Antes dele falar, mande sua pergunta. Pode ser aqui direto na página do Facebook, que nós estamos ao vivo, ou no WhatsApp da Rádio Esplanada, que é o 13 996840422. Por favor, doutor. Vamos lá, um pouquinho de história econômica da nossa região. São Vicente, para variar, teve o primeiro engenho de cana-de-açúcar movido à água do Brasil, que é o engenho dos Erasmus, que hoje está em Santos. Na Zona Noroeste. Zona Noroeste, que era a área de São Vicente. São Vicente passou para Santos em 1953. É o primeiro engenho do Brasil, por isso que é o engenho do governador, depois ele passa para o engenho dos Erasmus, e é o único conhecido que era movido a água e não a animal ou a escravo. Eu ia muito lá. Depois disso, nós temos alguns ciclos econômicos que nós vamos passar ao largo aqui na nossa região. O ciclo de cana-de-açúcar não dá muito certo aqui, vai dar certo no Nordeste, depois vai passar o ciclo do ouro, o ciclo da borracha, e chegamos aí no momento em que Santos, naquela área da Zona Noroeste, tinha um matadouro, ou seja, tinha um local para matadouro de bois. Até quem é mais antigo está acostumado a parar o ônibus e perguntar, vai via praia ou via matadouro? Esse matadouro é onde está o SESI hoje. E os bois que ali eram abatidos, o couro era retirado e era enviado para o Curtume Cardamone aqui no Japuí. Era uma empresa particular que havia adquirido a área e que vivia do beneficiamento desse couro, ou seja, da preparação desse couro para utilizações diversas, cinto, calça, bolsa, chapéu, enfim, todas as situações. Essa empresa faliu com o tempo, até pelo próprio fim do matadouro, então terminou a matéria-prima. Essa área é particular, porém hoje ela está dentro do Parque Nacional, Parque Estadual Xixová-Japuí de Proteção Ambiental. Todos os documentos do Curtume Cardamone foram removidos à época e entregues na mão da USP, que estão no Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga. Agora, o prédio em si, o maquinário não existe mais. O prédio em si e algumas instalações, ainda há pessoas morando. Então, hoje há pessoas que eu não tenho essa informação para te dizer de pronto se são descendentes ou dos proprietários, porque eu não acredito, da família Cardamone, eu acredito que são moradores ali de Japuí que acabaram tomando posse, está abandonado e é uma área que é fechada. Então, nós não temos muito acesso no conselho. Então, eu mesmo, particularmente, não tive o prazer de visitá-lo, porque ele é dividido em várias áreas e você não tem acesso, porque é propriedade particular, está cercado. Não há um pedido de tombamento no conselho do Curtume, mas hoje a gente não vê o Curtume como um local de peregrinação histórica, ou seja, a gente não imagina que ele vai ruir e vai desaparecer, ao contrário, as pessoas parecem estar tomando conta, ele está dentro de um parque estadual, nós já fizemos alguns apelos ao próprio governo do estado de São Paulo para que intervisse no sentido de fazer um trabalho de, pelo menos, conservação de parte das ruínas que não estão sendo utilizadas para moradia. Tem um levantamento de quem mora lá, que é parte do parque, mas o próprio governo estadual, em várias ocasiões, e aí por mais que tenham mudado as gestões, por várias ocasiões, a preocupação maior deles é a remoção dos indígenas de Paranapuã, e não a questão do Curtume Cardamone. Geralmente a gente vem com essa e outras demandas, tanto no Conselho como a OAB, inclusive preservação ambiental, questão da pesca artesanal lá, que também quando fizeram o manejo do parque, e foi retirada a pesca artesanal em toda a área do parque, foi complicado para a comunidade pesqueira do Japuí, que é obrigada a ir a alto mar para pescar alguma coisa, concorrer com um navio de grande porte é difícil, mas não vem ao caso. O Curtume em si, a documentação está preservada, o prédio está em razoável estado de conservação à vista de fora, pela Tupiniquim, que a
acesso, e a gente vem acompanhando com o governo do Estado, mas o governo não tem esse interesse todo. O Conselho do Patrimônio Histórico, ele faz esses tombamentos, inclusive de alguns bens particulares, mas conforme a gente vê a necessidade de tombá-lo por ser importante para a história, ou artisticamente, ou como uma questão afetiva. Então, o último tombamento que nós fizemos é num casarão branco, na 11 de junho, a pedido da própria associação que controla, que é a Associação do Professorado Paulista, que é a dona do imóvel há mais de 40 anos, para que ele seja preservado. Aquele casarão branco da 11 de junho, ele nos é importante, primeiro por ser um casarão do começo do século XX, e segundo porque ele é a nossa referência principal em todas as fotos do Gonzaguinha e da área da Biquinha e Tararé, desde o começo das fotos, começo do século XIX até hoje, porque ele é o único que sobreviveu, o resto do entorno todo mudou, a gente não tem outra referência. Professor, com base no que você está falando, e o que já mencionou sobre uma parte da história que muitas vezes não é contada e por outros municípios é tirado vantagem como o turismo, existe algum projeto ou uma comissão mesmo que possa estar fortalecendo e trazendo de volta todo esse conteúdo histórico? Olha, todo esse conteúdo histórico é praticamente impossível. Nós não temos nenhum imóvel do século XVI em pé. Então a gente já não tem nada da Vila de São Vicente antiga. Durante toda a história de São Vicente, nós não tivemos esse cuidado. Nós tivemos um ou outro abnegado. Por exemplo, Benedito Calixto, o grande pintor, era um estudioso em história. Ele morou na rua Martim Afonso, não tem placa onde ele morou, mas ele morou lá, o ateliê dele era lá. Ele tinha um cuidado com história, porque ele pintava a maioria dos quadros dele são de cunho histórico. Então ele salvou o sino da segunda matriz de São Vicente e a barra, o travão de pedra da segunda matriz de São Vicente. Ele botou embaixo do braço e levou para São Paulo, porque ninguém se interessava aqui. O sino desapareceu. A barra de pedra está no Museu Paulista. Esteve em São Vicente a exposição uns 15 anos atrás, ou mais, mas está no Museu Paulista, lá no Ipiranga. Sobrou da São Vicente Colônia, da São Vicente Vila. A gente tem um trabalho no sentido de tentar levantar algumas coisas mais recentes. Pontos históricos. Por exemplo, Porto das Naus sempre nos chamou a atenção. Anteriormente foi feita uma série de tentativas e nós esbarramos, ora com o governo municipal, ora com o governo nacional, porque ali é tombado pelo IFAM, nacionalmente. Então há uma dificuldade de se startar um projeto ali, mas o próprio Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico tem um projeto arquitetônico pronto, que chama-se Parque Tupiniquins, para valorizar essa área do Porto das Naus e avançar um pouquinho em relação à própria existência dos indígenas ali, a própria questão do Porto dos Escravos e o Porto das Naus. A Ponte Pêncil é de 1914, ela é tombada também a nível nacional, ela passou por um restauro há menos de 4 anos atrás. Pelo tráfego é normal, essa tripolizão que tem batida, agora foi iluminada novamente. Acabou de fazer aniversário, tem mais de 100 anos a ponte, e nós estamos fazendo um acompanhamento da Ponte Pêncil e temos uma lista de bens que nos interessam para futuros tombamentos. Uma das coisas que a gente precisa falar muito claramente é que o tombamento ele não faz milagre, ele não impede que o bem se deteriore. O que a gente faz é dizer que aquele bem é importante e que deve ser preservado. Uma outra coisa que a gente precisa brigar muito é mudar a cultura dos proprietários, dizer, não, se o bem foi tombado, eu não posso fazer nada, eu perdi, nossa, meu Deus, não tombem a minha casa. Você tem um bem histórico de uma importância enorme. Esse bem não deixa de ser comercialmente viável. O mercado municipal, ele é tombado só de fachada. A Ponte Pêncil é usada todo santo dia, bem tombado. O próprio Porto das Naus pode ser um local de visitação. Essa casa do Professorado Paulista, eles usam para palestra, para eventos. É um hotel hospedaria há mais de 50 anos. Então tem gente que vem se hospedar, que é associado, para ficar na praia, passando as suas férias ali. Aquele hoje é hotel lá em cima do morro. O Chácara do Mosteiro. Isso. Eu pouco sei da história dali. Ali era um mosteiro de padres alemães no começo do século XX.
Por incrível que pareça, quando foi feita a última reforma pelos padres alemães, eles conseguiram verba com o governo federal da Alemanha. Hitler mandou O bonzinho. o bonzinho. Então, quando você chega lá e você faz uma visita simples, você encontra uma série de tijolos com a suástica, que é o símbolo do governo alemão da época, é o símbolo do Hitler, que é o símbolo do nazismo. Sim. Esse local, quando o Brasil entrou em guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele expropriou no Brasil todos os bens dos alemães e dos italianos, inclusive a casa do bacharel, a casa do barão de São Vicente, pertencia a um alemão, Gustavo von, agora não vou me lembrar o nome. A maioria lá fala. Kurz alguma coisa, enfim. Alemão não é meu forte. Se fosse espanhol ou italiano, inglês, a gente até se vira melhor. E ele perdeu a propriedade de imóvel por ser alemão na Segunda Guerra Mundial. Então, aquele convento veio para o Patrimônio Nacional Brasileiro, como expropriado de guerra. Depois ele foi posto a leilão, hoje ele é patrimônio pela propriedade particular, foi vendido em leilão. Tem um interesse ali, a família que é proprietária do hotel até explorou por um bom tempo isso, montou um pequeno acervo com uma série de peças que são da época e que não são, mas montou lá um acervo e está em exposição. É um imóvel interessante para a cidade de São Vicente conhecer, e é um dos pontos que as pessoas não conhecem. E a bandeira fica lá, né? No alto do Morro do Barbosa você tem a bandeira, que já foi a maior bandeira do Brasil hasteada, hoje acho que é a terceira ou quarta. Isso é normal, passa com o tempo, tem mais de 20 anos que ela está lá. E você tem locais, por exemplo, a biquinha de Anchieta, nossa biquinha que tem aquela lenda da água. Ela realmente foi usada pelo padre Anchieta para caracterizar os índios. Era uma das 3 fontes da vila de São Vicente. São Vicente foi fundada ali, provavelmente porque passa o córrego do Sapeiro ali, do Sapateiro, e ali tem as 3 fontes de água que descem do Morro dos Barbosa. Então ali sempre foi um local de retirada de água. Então é um ponto que é usado diuturnamente, tem um uso comum, tem as lojinhas de doce. Então um bem tombado, ele não fica parado na história. Não é que eu não posso bater um prego, não é que eu vou gastar R$1 milhão para trocar um telhado. As pessoas têm que entender que ele tem um valor até financeiro. Você tem empresas que já fizeram isso, em Santos, em outros locais, que compram imóveis tombados históricos para restauro, para uso próprio como sede, ou como até por exploração disso publicitariamente, como marketing. A prefeitura fez agora, acho que semana passada, acho que pela Secretaria de Cultura ou de Turismo, não sei se foi Cultura e Turismo, uma limpeza lá no Porto das Naus, né? Fiquei sabendo, o segundo, na verdade, é um mutirão. São os moradores do Japuí, Parque e Prainha, acompanhados pela Secretaria, pelo que eu saiba, já é o segundo mutirão que tem de limpeza no Porto das Naus. Uma das coisas que também nos chamou bastante atenção, logo no começo do ano, foi o início de obras no mercado municipal de São Vicente. Então isso também a gente ficou bastante apreensivo, porque o projeto não passou pelo conselho, a gente não sabe qual o destino do mercado. Então a gente também tem interlocução com as 2 secretarias para saber que obra será feita lá dentro, qual é o destino do mercado municipal, porque é um tombamento de fachada. No Porto das Naus, especificamente, é uma limpeza de um mutirão de moradores, é o segundo mutirão que ocorre. São moradores que estão indignados pela situação em que o Porto das Naus se encontra, não de hoje, eu não estou falando do atual governo, nem do governo passado, isso aí é décadas. Só para o povo que está assistindo aí entender o que é esse tombamento de fachada. Nós temos 3 níveis de tombamento. Quando a gente fala tombamento de fachada, é fachada e volumetria. Você não pode levantar um andar para cima e você não pode mudar as características da fachada. Internamente, eu posso movimentar todas as paredes desde que as fachadas externas não caiam. Por exemplo, o mercado municipal ele já não tem a mesma formação que tinha quando eu tinha 9 anos de idade, quando conheci o local. Tinha uma rua lateral que era dos açougueiros e pessoal da peixaria, hoje é tudo coberto. Inclusive é a passagem de tal sanitário no fundo. Você pode mudar o piso, você pode mudar as paredes, você pode mudar as janelas, desde que você não mude a volumetria e a janela seja o mesmo modelo.
Como acontece, Alguns restauros como acontece no pátio do colégio em São Paulo. Você Exatamente. entra, as paredes são da época, né? As paredes são da época, o pátio do colégio é de 1500 e alguma coisa, da fundação da cidade, 1554. Mas o tombamento interno. Quando E eles você tem utilizam lá como museu, como museu, cafeteria, local de exposição, lançamento de livro, cafeteria ponto lá, histórico. O cafezinho, ele foi considerado pela revista Veja o melhor café de São Paulo. Olha só, e é um ponto de exploração, é o marco zero da cidade de São Paulo. São Vicente podia fazer o mesmo. O mesmo. Nós temos um tombamento de nível Eu 2. um exemplo do que dá certo. Sim. Como o pátio do colégio deu certo. Eu vou te dar um exemplo maior e menor. Por exemplo, São Vicente não tem nada do século XVI. Paraty preservou seus casarões. Sim. Não foi uma decisão política de Paraty, não foi uma decisão do povo de Paraty. Foi uma questão econômica. A cidade ficou abandonada por muito tempo, uma cidade pequenininha de interior não se mudou. Hoje, um dos locais mais visitados do Brasil, de ano a ano, de janeiro a janeiro, o Centro Histórico de Paraty. Tem um evento por mês lá. Festival da Cachaça, a Feira Internacional de Literatura, que é mundialmente conhecida, a Flip. Você tem eventos de culinária, você tem evento de trilha, você tem evento você tem a festa do Bom Jesus, você tem uma série de eventos que a prefeitura mantém todo o santo mês, que faz com que Paraty sobreviva num centro histórico do século XVI, com 4 ruas para lá, 3 para cá. Então, só para terminar, tombamento nível 2 é fachada e alguma coisa interna. Às vezes você tem uma parede que é pintada, ou você precisa manter a estrutura do casarão. E o de nível 3 é o mais complicado de todos, é o mais completo. Você praticamente precisa de autorização para mexer em qualquer coisa, porque o imóvel inteiro interessa. Que seria, por exemplo, o Palácio da República, o Palácio o próprio museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, era de nível 3. Mesmo assim, você consegue explorar esses locais. Você pode pôr uma sede de uma empresa, você pode abrir uma área comercial, turística, você pode usar para eventos, você pode usar para lançamento de livros, discos, clipe musical. Você não está impedido, a propriedade é sua. Sim. Você pode locar, você pode vender, só vai estar na matrícula do imóvel. Se vier tombado, nível 1, nível 2, nível 3. Quando você for fazer uma mudança, você precisa informar o conselho, ou municipal, ou estadual, ou federal, para eles verificarem se você não está modificando demais, se você não está trocando janela de madeira por alumínio branco moderno, se você não está descaracterizando o imóvel. Fora isso, não precisa gastar milhões de reais no restauro. E mesmo assim, quando você vai restaurar, existem verbas do próprio governo federal, através de lei Rouanet, lei de incentivo fiscal. Nós tivemos aí, no 2016, 2017, um programa chamado Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas, Sim. que beneficiou a nossa cidade vizinha de Iguape. Acabaram de entregar agora, mês passado, o presidente Bolsonaro esteve lá entregando e vendo o restauro completo da praça e da rua, não da rua principal, mas da praça mais antiga e da rua principal da época de Cananéia. Cananéia é tombado em nível nacional e é considerado patrimônio histórico da humanidade. 15 horas 46 minutos. Quando a conversa é boa, a hora passa rápido. E tem mais perguntas. Diga aí, Fábio. Tem a pergunta do Jorge Miller aqui. No século XIX, período da família real no Brasil, qual era a principal fonte de comércio que sustentava São Vicente? Bom, vamos lá. Século XIX, família real no Brasil, você tem um vácuo econômico em São Vicente e em Santos. Nós temos que lembrar o seguinte, até a instalação da Faculdade de Direito em São Paulo, na USP, que é a Faculdade de Direito da USP, São Paulo era uma cidade que vivia dos seus pequenos moradores. Roberto Pompeu de Toledo, no seu livro, ele chama São Paulo de a capital da solidão, porque era uma capital de província pequena, onde não se falava português, falava em Engatu, que é uma mistura de português com tupi, e que não tinha uma presença econômica forte. São Paulo não tinha uma presença econômica forte, porque os outros ciclos foram fora do estado de São Paulo. São Vicente, ele tem um declínio logo no começo da sua história, entre 1540 e 1550, por conta de 2 maremotos que destruíram as 2 primeiras vilas. Construiu-se a terceira mais adiante.
dessa terceira vila, o remanescente é a matriz. Só que a nossa matriz já foi bastante modificada, depois teve incêndio, fizeram um restauro na matriz, no meu entender, sem tanto apuro histórico, por mais pegar os modelos de igreja, como a de Cananéia, como a de Peruíbe, como modelo, mas não com um apuro de como era na época, mas com um apuro das similares da época. E São Vicente, no século XIX, ela fica bastante reduzida. Mesmo no ciclo do café, que é o que salvou Santos, Santos, antes do ciclo do café, era chamado de a cidade das doenças. Você não ficava em Santos depois das 5 da tarde, porque se dizia que as doenças eram espirituais e se contaminava à noite. Você tinha malária, você tinha febre amarela, você tinha uma série de problemas em Santos que só foram resolvidos com o sistema de drenagem Saturnino de Brito. Então as pessoas pegavam o último trem, os paulistas pegavam o último trem e iam embora. As casas de barão do café que nós vemos aqui nas nossas praias em São Vicente, só tem uma, que é a casa do barão, que é o Centro Histórico e o Instituto Histórico e Geográfico. Em Santos tem a Pinacoteca Benedito Calixto, mais um outro exemplar. Eram casas de veraneio, quando o cara vinha com a família para vender o café dele na Bolsa do Café em Santos. Ele voltava a família na praia, ia para o centro vender e voltava. São Vicente começa a florear um pouquinho, começa a crescer um pouquinho aí. Só que quando o café explodiu, ele explode no interior paulista, através das terras roxas, onde tem a maior quantidade de produção de café, e o escoamento dessa produção é toda via Porto de Santos. São Vicente fica com uma parte. Enquanto Santos se torna uma cidade a nível mundial, com o próprio prédio da Bolsa do Café, o Palácio José Bonifácio, que é a sede da prefeitura, em arte decor, com uma ideia parisiense totalmente em alto nível, São Vicente é a cidade próxima, onde se você não tem condições de ter uma casa em Santos, você constrói a sua casa de férias em São Vicente. Então a gente fica meio a reboque do Porto de Santos desde o século XIX, desde o final do século XIX, que é o ciclo do café, até mais ou menos 1970, que é o auge do Porto de Santos. Depois a gente vai tendo outras situações. É importante mostrar também que o que fez São Vicente crescer nesses últimos anos, e aí São Vicente cresceu muito mais nos últimos 20 anos do que no século XIX, foi justamente a chegada do imigrante nordestino para trabalhar no setor industrial em Cubatão. O Centro Industrial de Cubatão deu uma alavancada em São Vicente e Santos por tabela, mas é mais aquela situação que nós temos sempre em São Vicente, que a gente sempre discute quando a gente fala de urbanismo. São Vicente é uma cidade dormitório, as pessoas moram aqui, mas não trabalham. Então, o centro industrial é Cubatão, o porto que sai é o Porto de Santos, e eu não vou ter tempo de discutir isso, mas é muito interessante quando a gente conversa sobre por que Martim Afonso botou o porto nas naus e por que Brás Cubas botou o porto em Santos. Isso aí é um assunto para outro dia, a gente entra e conversa bastante. Mas São Vicente do século XIX já vivia a reboque de Santos, o que sobrou do ciclo do café. E depois a gente vai para o ciclo da industrial de Cubatão, e depois nós ficamos como estamos na Baixada Santista. Hoje nós estamos meio que a reboque de São Paulo. A própria cidade de São Paulo só explode com a industrialização através do Matarazzo no começo do século XX. No século XIX, a própria cidade de São Paulo também era bem pequena, bem precária. Rádio Esplanada, a sua melhor companhia, 15 horas e 52 minutos. Infelizmente, a hora passa rápido e a gente vai ter que se despedir. Mas antes disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro Para Sempre 32, que fala sobre a Revolução Constitucionalista de 32. E uma outra pergunta, se o senhor faz parte do Capacetes de Aço. Sim, eu sou o diretor jurídico da Associação Capacetes de Aço, Associação Histórica e Cultural dos Capacetes de Aço de São Vicente. Esse livro é uma coletânea da própria instituição, é o segundo volume, e eu contribuí com um artigo científico falando sobre o ataque da Revolução de 32 ao forte, a fortaleza de Itaipu na Praia Grande, que à época era São Vicente. Ainda não tinha emancipado. Então, é um artigo científico que está nesse livro, há vários outros autores, eu sou um dos coautores. Esse livro foi lançado pela editora Matarazzo, em São Paulo. Se alguém tiver interesse, procura o site editora Matarazzo, vai encontrar lá a editora, ou nas redes sociais, pode pedir o seu volume. E eu conto sobre o ataque aéreo da fortaleza
de Itaipu na Revolução de 32. A função da Associação dos Capacetes de Aço é justamente essa, manter viva a memória dos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. A associação tem 86 anos de existência. Ela foi fundada pelos próprios ex-combatentes e seus familiares. Depois disso, ela tem uma atuação destacada em todos os desfiles de 7 de setembro. São Vicente faz o maior e o mais bonito desfile de 9 de julho da região, só perde talvez para o de São Paulo. A gente traz Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Guarda Municipal, faz um desfile lindo ali na frente, na praia, ali na Saturnino de Brito. É lindíssimo, não é porque a gente organiza, mas é lindíssimo, a gente só organiza. Agradece muito o Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Prefeitura de São Vicente, Governo do Estado de São Paulo, que manda a PM, para que a gente mantenha viva o ideal e a história da Revolução Paulista. Quando São Paulo ergueu armas, não para se separar, São Paulo ergueu suas armas para defender uma Constituição contra um ditador que era Getúlio Vargas. Aí as pessoas falam, por que São Paulo tem um feriado e glorifica uma revolução que perdeu? Nós não perdemos. São Paulo nunca assinou um armistício, nunca se entregou. No ano seguinte, em 1933, Getúlio Vargas chamou a Constituição, e em 1934 o Brasil ganhou uma Constituição democrática e liberal, como eram os termos ideais da Revolução. Nesse livro, existe uma série de passagens, cada autor escolheu um ponto, escreveu um artigo científico sobre isso, e cada autor se destaca um trecho da história. Eu prefiro pegar algo local, a gente fala muito sobre o túnel na Serra da Mantiqueira, que é um dos pontos mais emblemáticos da Revolução de 32, que foi defendido até o último homem. Então é um local até de peregrinação, a gente tem essa visão. Tem o monumento de São Paulo, e nós temos o nosso monumento e o nosso herói São Vicentino, que é Pérez de Queiroz Filho. Então nós temos um monumento na 22 de janeiro, em homenagem a Pérez de Queiroz Filho, e nós temos um monumento na Saturnino de Brito, na Praça dos Heróis de 32, que é ao soldado não identificado, que é para todos os heróis que morreram ou que lutaram na Revolução. São Vicente teve uma posição destacada, saiu daqui um destacamento até que grande, mas as lutas foram no interior. Alguns conseguiram voltar vivos e outros, infelizmente, pereceram na batalha. Pérez de Queiroz Filho pereceu na batalha, está enterrado no interior de São Paulo. O George Miller está falando aqui que ele tem um livro desse. Eu quero mandar um abraço para o Jorge Miller, para o Hércules Antônio, para a Priscila Vaz, está todo mundo aqui ligadinho no bate-papo com o doutor Flávio Viana. Infelizmente, a hora avança, são 15 horas e 57 minutos, quase uma hora de bate-papo, mas aqui eu já quero deixar o convite feito para o doutor Flávio voltar. Para quem não teve oportunidade de fazer perguntas, né, ou sobre algum outro tema que ele não falou hoje, então fica o convite aqui, Flávio. Você vê aí a sua agenda, a gente vê a nossa aqui e a gente marca novamente um outro bate-papo desse. Pode ser? Com certeza, é uma honra. Espero não ter cansado os ouvintes com a história do Brasil, mas o que eu acho interessante é que a gente avance um pouquinho nessa conversa e me coloco à disposição, porque geralmente as aulas de história na escola, eu sou professor, eu sou um dos que me penitencio, a gente fica preso ao material didático, e na nossa época, principalmente na minha época, era uma coisa meio decoreba. Então as pessoas não entendem. A gente não entende, a gente não era ensinado a entender a história. A gente era ensinado apenas a decorar nomes e locais. A gente decorava os 28 sobrenomes de Dom Pedro II. Para quê? Não faz sentido nenhum. Mas, de qualquer forma, se o público nos ouviu e nos achou interessante nesse sentido, a gente coloca à disposição. Tem muito que falar, a atuação do próprio conselho, a parte histórica. A gente está à disposição. Eu sou morador aqui da Esplanada dos Barreiros, aliás, fico feliz que a rádio esteja na Esplanada. É um bairro que não é muito lembrado, infelizmente, mas a Esplanada dos Barreiros está aí há muitos anos. Eu moro aqui desde os 9 anos de idade só, então já estou com meus 44, a gente mora há pouco tempo aqui. Meu pai foi da Sociedade de Melhoramento aqui, que já não existe mais, foi diretor, a gente já fez muita coisa por aqui. E eu agradeço o convite, fico à disposição, tanto eu como coloco à disposição a Ordem dos Advogados do Brasil São Vicente. Tenho certeza que qualquer outro presidente de comissão que for convidado
também virá com o maior apreço, com o maior coração aberto, o que a gente puder aguardar, o que a gente Então, puder contribuir, o que a gente puder ajudar. Nós Eu já estamos aqui. lanço aqui, então, um convite para quando você vier, trazer o presidente da OAB de São Vicente junto. Conversaria com o doutor Eduardo Tá bom? Clima, e a agenda dele é mais complicada do que a nossa, por mas isso a que eu gente tô falando, vê. a agenda dele é um pouco fechada, mas você vê aí, volta os dois aí. Letícia, as considerações, o seu abraço aí pro doutor Fábio, por gentileza. Obrigada pela vinda, pela aula, né? Foi uma aula de história, melhor do que estar na escola. Não deu nem vontade, não deu saudade da escola. Eu lembro que eu tinha um professor, que um dia ele entrou na sala e falou: esqueçam tudo que vocês aprenderam durante todos esses anos. Subiu na mesa e falou: não, foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. E aí o pessoal parou, ficou olhando para entender aquilo. Por quê? Porque ele era totalmente diferente dos padrões dos professores de Decoreba. Né? E foi uma verdadeira aula e eu quero voltar mais para saber mais de pontos turísticos. Vou rascunhar lá o que eu quero saber só para ter uma outra aula dessa. É interessante, a gente tem aí todo um modal de construção e arquitetura, principalmente no centro de São Vicente, dos anos 20 e anos 30, que estava fazendo 100 anos, que está encoberto por placa. Nós temos outros pontos tombados e nós temos uma lista de imóveis de interesse para futuro acompanhamento, talvez futuro tombamento, também a gente pode explorar alguma coisa. E já te adianto que a gente tem mais ou menos 28 a 30 imóveis tombados na cidade. 99% disso são imóveis públicos, até por a questão da própria cultura que se tem. Quando a gente vai tombar um imóvel privado, a gente vem com muito cuidado, muito carinho, conversar com o proprietário para ele entender o que nós estamos fazendo. Nós temos poucos imóveis tombados particulares, até por conta disso, mas São Vicente carece desse olhar. A gente precisa ter um olhar mais apurado para a história, porque o turismo que mais cresce no mundo é o turismo histórico. Pessoas brasileiras têm mania de pegar o avião para ir lá no Louvre, para ir no cemitério onde está o Allan Kardec, onde está o Bob Dylan, que está lá em Paris, e não vem em São Vicente e não consegue ver o Porto das Náuseas. Não vai na Ponte Pênsil, não compra um doce na Casa das Bananadas, não tira uma foto na própria bandeira do Morro dos Barbosa. Então a gente não conhece a nossa própria história, a gente conhece mais a história dos outros do que a nossa. E tem uma hora que a gente precisa se apropriar da nossa história, até para mostrar que as palavras que estão marcadas no hino de São Vicente, na bandeira de São Vicente, o título de célula máter da nacionalidade não é uma invenção, é real. A gente precisa defendê-lo. Porque o que mais tem é a cidade tentando tomar isso aí. Só para encerrar a minha parte aqui, eu vi um meme de várias cidades fora do Brasil comparando com o Brasil. Mas engraçado que eu lembrei agora é Lisboa e Pelourinho. Quer dizer, é no nosso país e a gente também não dá muito valor. Vai para Lisboa conhecer a parte turística, mas não explora. Vai para Lisboa e não vai a Salvador conhecer o Pelourinho. Você vai a Paris e não vai por exemplo, a São Miguel das Missões. Isso, eu vi um meme muito assim, achei muito interessante. Você vai em São Paulo, às vezes você vai na Avenida Paulista e não sabe o que era a Avenida Paulista, como ela foi criada. Ela foi uma avenida aberta para ter a casa de barão do café e como é o ponto comercial mais caro da América Latina, sobreviveu um ou outro. No Paraíso ali hoje, onde é o Banco Bradesco, bem no Paraíso, era a casa da minha sogra, quando ela era nova. A avó da Maria Clara. Maravilha. Então a gente não costuma guardar, a gente tem a mania de querer o moderno é ótimo, mas a gente tem a mania de construir o moderno em cima do antigo. Nós temos espaço para tudo. A gente não precisa ficar preso naquele pedacinho do centro de São Vicente, tem outros locais. E a gente tem locais que a gente conhece por ser do conselho e que as pessoas não conhecem. São Vicente tem casa de desenho modernista. São Vicente tem um ateliê vivo de um artista plástico de renome internacional no Parque Prainha. Também não sabia. Chamado Luiz Ramen. Todas as obras dele estão lá. A casa inteira foi decorada à mão, uma casa de Gaudí. Ele fez à mão a casa. Está à venda pelos proprietários já há alguns anos. E ninguém conhece, não é aberto à licitação pública, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, está de posse. Então, quando a gente procura preservar o mínimo do mínimo do mínimo, às vezes a gente arruma uma briga monstruosa para preservar o busto do barão do Rio Branco, que sumiu da praça, que demorou um século para achar esse busto para colocar de volta na reforma. Por quê? Porque aí que está. Fizeram a reforma, era local aberto, e cadê? Descobriram, está na casa de fulano, está na casa do empreiteiro. Mas, pô, vem cá, patrimônio público,
Ele não pode sumir. A gente brigou, voltou. Isso, a São Vicente da Manhã sumir com as suas estátuas. Ninguém sabe onde está a estátua do Padre Paulo que ficava dentro da vila de São Vicente. Chegou a ficar do lado da matriz. Ele sumiu antes. Gente. Esse já sumiu há quase uma década. Ninguém sabe onde está. Então você começa a ver coisas perdidas. E você consegue ver coisas, por exemplo, o busto de Martim Afonso, que está na frente da prefeitura, ele não foi colocado ali de primeiro momento, ele não foi construído para estar lá. As pessoas passam lá, às vezes dá até um tapa, passa a mãozinha, mas não sabe que aquilo era para lá na divisa de Santo Vicente com a praia. Hoje nós não temos um marco bonito na entrada da praia. Verdade. Então você ouve o nome das ruas e não sabe por que tem uma rua do Túnel de São Vicente, por que tem uma rua Martim Afonso, qual a importância do Benedito Calixto para São Vicente, por que a avenida chama Padre Manuel da Nóbrega. Nós tivemos uma época que fizeram a placa errada, colocaram lá Manuel da Nóbrega. A gente ficava, não, agora a homenagem é pro cara da praça, né? Mas padre. Então a gente fica discutindo isso dentro do conselho, brigando e mandando ofício, e às vezes é desgastante, porque tanto o conselho quanto as comissões da OAB é tudo voluntário. A gente não ganha nada, não tem... Aliás, a gente põe do bolso. Nos conselhos municipais, todos eles, se você entrevistar qualquer conselheiro, até no conselho tutelar que tem salário, o cara tem que pôr do bolso o computador, o papel, a tinta, porque não tem nada. Então a gente vive dessa briga. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito o convite, eu espero não ter cansado os ouvintes. E eu fico à disposição e vou conversar com o doutor Eduardo Primo, vou tentar encaixar na agenda dele um dia, para que ele esteja aqui e também possa falar aos nossos ouvintes aqui da Rádio Esplanada. Foi um grande prazer. Será um prazer enorme recebê-lo. Então, quero agradecer ao Dr. Flávio Viana Barbosa, que hoje bateu um papo, uma aula de história aqui com os ouvintes da Rádio Esplanada. 16 horas, mais 5 minutos. Lembrando que, na próxima segunda-feira, dia 14 de junho, o convidado que estará aqui na bancada da Rádio Esplanada é o meu amigo e também doutor Marco Branco. Ele é advogado, serviu comigo, foi meu soldado e tem muita história para contar para os ouvintes aqui da Rádio Esplanada. Então, na segunda-feira que vem, a partir das 15 horas, Marco Branco aqui na bancada da Rádio Esplanada. Daqui a pouquinho tem o sorteio do PUF. Você que está concorrendo aí, ó, que já está guardado o seu número, daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos, sorteio do PUF, que é um oferecimento do Daniel Reforma de Estofados, que é o patrocinador da Hora do Ouvinte. Fábio, agora é com você. Obrigado, doutor. Obrigado, Letícia. Segunda-feira que vem, mais bate-papo. Agora é com ele, Fábio Vinhado.